todos aí para esta nossa primeira aula sobre fatorial e números binomiais, cujo tema, cujo conceito e aplicação traz aí muitas dificuldades para os alunos, principalmente aos futuros vestibulandos. Nesta série que começa hoje, com essa aula 1, eu vou estar abordando esse tema, esse assunto, desde a estaca zero, ou seja, partindo do princípio que o aluno que está assistindo esse vídeo ainda não tenha nenhuma noção sobre este assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Ushiro, sou engenheiro civil, professor de matemática e física, pedagogo aqui no Japão e, além de atender aos alunos daqui, atendo alunos de todas as partes aí do mundo através deste canal aqui no YouTube. E aproveita aí para pedir, se você ainda não está inscrito, inscrevam-se e se gostarem aí da aula, dê um like, ative o sininho aí para que você possa estar sempre recebendo aí meus vídeos que produzo aqui semanalmente. Ok? Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá. O conceito de fatorial se prende a essas duas definições aqui, tá? 0 fatorial é igual a 1 e n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, qualquer que seja n pertencente ao grupo dos números naturais com asterisco, ou seja, significa que essa formulinha, essa definição do fatorial de um número, ela é válida apenas para o grupo dos naturais acima do 1, maior ou igual a 1. O zero não entra nessa definição, ok? Então, a partir do 1, se eu utilizar o 1 no lugar do n, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 1 fatorial é igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Ora, se eu sei que o 1 fatorial é a mesma coisa que 1, esse cara aqui vai ficar assim, ó, 1 menos 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Ou seja, 1 é igual a 0 fatorial. Daí, em decorrência disso daqui, saiu que o 0 fatorial é igual a 1. Ok? Tudo bem? Então, partindo sempre desse princípio. Agora, o conceito fundamental desse fatorial é o seguinte, gente. Por exemplo, vamos pegar como exemplo um 4, por exemplo. 4 fatorial, fatorial de 4, tá? Você pode utilizar essa nomenclatura, falar n fatorial, ou seja, 4 fatorial ou fatorial de 4, tá? Eu, particularmente, gosto muito de usar 4 fatorial. Então, utilizando essa fórmula, ficaria assim, 4 é a mesma coisa que 4 vezes 4 menos 1 fatorial, ou seja, 3 fatorial. Mas se eu aplicar a regra para o 3 fatorial, eu posso dizer então que o 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes. Se eu utilizar esse 3 fatorial aqui na fórmula geral, não ficaria 3 vezes 2 fatorial? Ou ainda, se eu quiser desmembrar esse cara aqui, então ficaria 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Ou ainda, 1 fatorial eu já tenho a definição 1 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, eu sei aqui, ó, nessa expressãozinha aqui, que 1 fatorial é igual a 1. Ou seja, então eu posso dizer que o 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Resumindo a história, qualquer número fatorial, por exemplo, sei lá, 27 fatorial, por exemplo, tá? 27 fatorial. Se você quiser utilizar ela total, seria 27 vezes 26 vezes 25, até chegar no último número, que é sempre o 1. Ou seja, então, uma coisa que você tem que guardar é que em qualquer número fatorial, fatorial de um número, o último algarismo que vai ser multiplicado é o 1. Não pode ser o 0, é sempre o 1, ok? Começa dele mesmo e vai até o 1. Ok? Então, mas eu posso também escrever, dependendo do exercício e da necessidade do exercício, eu posso escrever assim. Por exemplo, 5 fatorial, eu posso escrever assim, ó, é 5 vezes 4 e parar aqui, ó, 3 fatorial. Porque se você pensar bem, 3 fatorial não é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1? Ora, então é a mesma coisa, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas às vezes eu paro num determinado número por conveniência. Vocês vão ver por quê. Porque às vezes eu tenho uma expressão, por exemplo, eu quero simplificar uma expressão, por exemplo, assim, olha, 5 fatorial sobre 3 fatorial. Ora, se eu quero simplificar ele, o melhor jeito é eliminar esse 3 aqui.
Então, eu faço o seguinte, olha, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4, e eu posso parar aqui no 3 fatorial. E simplificar com 3 fatorial, porque 3 fatorial não é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. E o 3 fatorial também não é 6 aqui embaixo? Ora, eu posso cortar, nesse caso, esses dois aqui, e ficaria igual a 20. Porque é 5 vezes 4 que sobrou, tá? Observe que aqui, quando eu faço essa sequência de multiplicação, eu não utilizo mais o símbolo do fatorial aqui, ok? O fatorial eu já matei aqui com essa simplificação. Muito bem, então, feito essa definição de fatorial, vamos fazer aqui a definição de um número binomial. O que é um número binomial? Vamos lá então. Bem, na definição de números binomiais, vocês sempre que ouvirem falar de número binomial, esse número é representado dessa forma aqui, n sobre k, lê n sobre k, ok? E qual que é a definição? Essa definição aqui é importantíssima, tá? Para que vocês memorizem. É claro que para você memorizar desse jeito aqui é mais difícil. Vamos pegar um exemplo numérico. Todo exercício nós vamos considerar o n maior ou igual a zero, tá? Porque para n, se esse n aqui, que é definido pela ordem, for menor do que a classe, ela vai dar sempre zero. Então, todos os exercícios, 99,9% dos exercícios, são feitos para n maior do que k, tá? Maior ou igual. Então, vamos fazer um exemplo numérico que é melhor, tá? Então, por exemplo, um número binomial 5 sobre 3, por exemplo. Então, olha só como é que eu vou representar essa forma aqui. N é sempre o número, a classe que fica em cima. Então, eu vou colocar ele sob fatorial, 5 fatorial. Depois eu coloco embaixo o fatorial da classe, que é o 3. E depois eu faço um outro fatorial da diferença desses dois números entre a ordem e a classe. Ou seja, 5 menos 3 dá 2 fatorial. Essa questão de ordem e classe vocês vão entender melhor quando a gente estudar aí o triângulo de Pascal logo mais, tá? Não na aula de hoje, mas nas próximas aulas veremos aí o triângulo de Pascal, aí vocês vão entender essa propriedade aqui melhor, tá? Então, vamos resolver isso aqui, já vamos aproveitar e resolver que qual número representa um número binomial 5 sobre 3. Então vamos resolver então esse número binomial, como vai ficar. Olha só, uma mancadinha aqui para a gente começar. Quando você tiver dois números fatoriais aqui no denominador, como o numerador é maior, você vai desmembrar o numerador até ficar igual ao maior número binomial aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte, quem é o número maior? É o 3 fatorial. Então você desmembra o 5 vezes 4 e para no 3 fatorial. E aqui vai ficar 3 fatorial. O 2 fatorial não é a mesma coisa que 2 vezes 1, então já deixa aqui feito aqui, porque eu não vou... Agora, por que eu deixei o 3 fatorial? Para exatamente simplificar com esse 3 aqui, então ficaria esse daqui. Ok? Então, isso aqui, o 2, sobrou só o 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, o 2 eu posso simplificar com o 4, vai ficar 2 aqui. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. 10 sobre 1, que é 10. Tá certo? Então, o número binomial 5 sobre 3 é igual a 10. Ok? Entenderam? Tá? Aí, se fosse invertido? Bom, se fosse invertido, você nem precisa fazer cálculo. Como o número que representa a ordem, que é o 3, é menor do que o número que representa a classe, você já crava que é zero. Ok, gente? Entenderam? Vamos fazer, então, agora um exercício simples, né? Só para ilustrar essa aula teórica, e depois dessa aula teórica eu vou fazer uma aula apenas sobre exercícios desse assunto inicial, sobre fatorial e números binomiais. Vamos lá então? Bem, então vamos fazer aqui dois exemplos, dois exercícios bem simples, para que vocês possam fixar aí o conceito que a gente acabou de ver, ok? Então vamos lá. Primeiro caso, eu tenho a divisão de dois números fatoriais aqui, né? 2 fatoriais aqui, ou 21 fatorial, dividido por 19 fatorial. Como é que eu faço quando acontece um caso de divisão? Então, como o meu denominador é 19, a dica é desmembrar esse numerador até chegar no 19 fatorial. Como? Sim, vamos usar a definição de fatorial. 21 fatorial é a mesma coisa que 21 vezes 20
vezes 19 fatorial. Eu posso parar por aqui. Lembra que no comecinho lá da definição, eu posso parar esse fatorial onde eu quiser. No meu caso, por que eu vou parar no 19? Porque no denominador está 19. Então eu coloco aqui 19 fatorial. Ora, 19 fatorial sobre 19 fatorial, eu posso simplificar. Corta, corta. Então ficou 21 vezes 20, que é 420. Então, essa conta aqui é bem simples. 21 sobre 19 fatorial resulta em 420. Entenderam? Ah, se aqui no lugar de 19 fosse 15, por exemplo, você prolongaria essa multiplicação, né, até parar no 15 fatorial. Ok? Tranquilo? Agora vamos fazer aqui sobre o número binomial. Então, usando a definição de número binomial, como é que eu calculo isso aqui? Primeiro, fatorial de 12. Depois, embaixo, eu coloco fatorial do 7. E depois da diferença entre os dois. 12 menos 7 vai dar 5 fatorial. Como é que eu vou resolver isso aqui? Da mesma forma que eu resolvi o primeiro aqui. Só que aqui eu tenho dois números fatoriais aqui, não é isso? Então, você vai desmembrar ou vai... Então você vai destrinchar esse número aqui até chegar no maior deles aqui. O maior não é 7, então vamos fazer isso, ó. 12 fatorial, mesma coisa que 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 e paro no 7 fatorial. Para quê? Para eu cortar com o 7 aqui embaixo. Agora, o 5 eu já vou desmembrar. O 5 não é a mesma coisa que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse 7 fatorial com 7 fatorial eu posso cortar. Agora vamos fazer aqui umas simplificações para facilitar a nossa vida aqui, olha. O 5 eu posso simplificar com o 10. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Então morreu. O 4 eu posso escolher aqui. 4 eu posso simplificar, por exemplo, com o 8, né? Então vai dar 1 aqui e vai dar 2 aqui. Esse 2 aqui que sobrou já corta com esse 2 aqui. Sobrou quem só? 3. O 3 dá para simplificar por quanto? Eu posso simplificar por 9 e por 12. Vamos fazer por 12? Por 12 vai dar 4. Sobrou quem então? Aqui embaixo não tem mais nada, olha. Aqui tudo virou 1, né? Então aqui ficou 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 9 vezes 11. Então vamos fazendo esse cálculo aqui, vai dar então 792. Então o número binomial 12 sobre 7 vai dar 792. Bem, pessoal, essa aqui foi a primeira aula sobre essa teoria. Assim que eu terminar toda a parte teórica, aí eu faço uma relação com vários exercícios aí para vocês praticarem. Beleza? E qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários ou pode me escrever em inbox que eu vou estar atendendo aí com o maior prazer. Beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau!